Já se prepare aí em oração. Amém. Essa moça todo dia fala também, né? Ela participa Muito, todo dia. muito bom. A gente esteve em São Paulo esse fim de semana, foi muito bom. Tivemos com irmãos importantes lá para a nossa vida espiritual e da nossa amizade também. Tivemos com o Marcos e a Ju, nossos líderes. Foi uma benção. E acabamos passeando um pouquinho, comendo um pouquinho lá, né? São Paulo é demais, né? E a galera do Just foi em peso para São Paulo, foi bem gostoso também. E a gente voltou cansadão, mas com saudade, né? Cheio de projetos. Essa semana a gente tem um treinamento sensacional no sábado. Então, eu estimulo que vocês façam rápida a inscrição de vocês, para a gente poder se organizar e servir vocês da melhor forma. E a segunda parte é domingo, a gente tem um super culto aí, então não perca. Essa semana a gente vai falar muito sobre a graça de Deus e o que ela carrega, tá? E eu vou estimular uma coisa, você anotar e você usar isso durante o seu dia. Eu vou dar para você ferramentas que vão mudar a sua vida, em todas as áreas. Quem me conhece sabe que a gente não para, a gente está sempre olhando para os nossos sonhos, para objetivos novos, maiores, novas conquistas. Por quê? Porque a Bíblia fala isso para gente. A Bíblia mostra isso, a palavra de Deus. E quando eu vejo isso na palavra de Deus, eu sei que é isso que está no coração de Deus. E aí, quando eu estudo, assim, a vontade de Deus, eu tenho duas frentes. Uma, que é aquilo que é imutável, que você não vai poder fazer nada, que eu não posso fazer nada, que nem o inferno pode fazer nada. Vai acontecer e pronto, porque Deus decidiu que seria assim. E existem coisas que estão no coração de Deus, que Ele está esperando alguém entrar nesse circuito para que essas coisas se realizem. Por exemplo, o desejo de Deus é que todos se salvem. Nem todos vão se salvar, mas esse é o desejo de Deus. E o que depende para que as pessoas sejam salvas? Operação do Espírito Santo, claro, e o nosso papel. Senão, a gente não precisaria ir. Não teria id se a vontade de Deus fosse acontecer simplesmente. Não. Aqui, como eu disse, tem duas vontades de Deus. Uma que ele decidiu e decretou, vai acontecer assim. Por exemplo, o ímpio vai ser julgado. Outra coisa, a gente não vai ter mais choro quando tudo se concluir. Outra coisa, que Jesus ressuscitaria. Então, são coisas que estavam determinadas e a gente não pode fazer nada com isso. O mundo não poderia parar Jesus. Ninguém poderia. Mas, às vezes, ele deixa que a gente escolha o que a gente quer. Ele deixa a oportunidade. No Éden, por exemplo, ele deixou duas frentes. Você escolhe. Você quer viver comigo ou você quer ser Deus da sua vida? E eles decidiram, através do racional deles, através do que eles conceber, conseguiam conceber com a sua mente, decidir como funcionaria a vida deles. Então, eles começam a consumir agora da árvore do conhecimento do bem e do mal, não mais da fonte da vida. Não, e quando eu abro mão da fonte da vida, eu vivo pela minha própria força. Então, quando Adão e Eva fazem isso, da mesma forma, durante toda a nossa vida, a gente anda fazendo isso. A gente continua tomando decisões até onde o nosso racional pode alcançar. E aí eu não entro nessa esfera, nessa atmosfera, nesse ambiente em que Deus me chama para agir junto com Ele. Então, estou trazendo o mesmo assunto em várias perspectivas, porque isso é difícil da gente crer, porque a gente, inclusive, entra no ambiente de oração de uma forma estranha, porque se eu não acredito que eu possa mudar alguma coisa, que eu faça parte de uma área do plano de Deus, como para que eu oro?
Para que eu oro se não vai mudar nada, se está tudo decidido e Deus vai fazer do jeito dele? Então, por essa perspectiva, começa a pensar assim, qual é o meu papel e quanto de verdade eu tenho intervido, né, no que é vontade de Deus para a minha vida. E eu não estou falando nem do mundo, mas para a minha vida. Deus tem vontades para mim. Ele tem vontade que eu prospere, ele tem vontade que eu usufrua da vida plena que ele já disponibilizou. Ele tem vontade que eu seja curado, ele tem vontade que eu experimente da ressurreição de Jesus, porque senão eu não teria me dado isso. Amém? Então vamos para a Bíblia. Gide, você me ajuda aí? Então, se você tem uma Bíblia aí, você que está no Instagram, seja super bem-vindo, bom dia a vocês, e a gente já começou aqui, a semana vai ser uma semana de muitas conquistas. Se você tem áreas da sua vida que você quer conquistar, eu vou te ajudar a entender isso. Quais são as conquistas que a gente tem que buscar primeiro, e como a nossa vida é afetada por isso. Vamos lá, Lamentações 3, 22. A gente vai ler alguns versículos, 22, 23 e 25. Diz assim, o amor do Senhor não tem fim, suas misericórdias são inesgotáveis. 23. Grande é a sua fidelidade, suas misericórdias se renovam a cada manhã. Eu acordei hoje, esse texto veio na minha mente. Então, e como a gente tem escrito esse texto, o Isa fez uma arte muito legal esses dias, e ele usou uma frase baseada nesse texto, eu acordei e daí a pouco eu pensei, isso é porque eu li ali, então ela me afetou, e aí a minha consciência trouxe isso à memória. Eu creio nisso. Mas também creio que a palavra de Deus tem vida, e quando ela vem a mim, por eu ter meditado nela no dia anterior, ela gera vida hoje. Então, a vida que eu recebi hoje de manhã é as misericórdias do Senhor renovaram. E aí eu posso receber assim como algo etéreo, distante, as misericórdias de Deus renovaram para o mundo, ou eu posso fazer o exercício que eu acabei fazendo. Peraí, o que seria as misericórdias do Senhor renovou para mim hoje, especificamente hoje, nessa segunda-feira? O que seria isso? E aí eu comecei a sentir algo no meu corpo, no meu espírito, e comecei a entender além disso, que essas misericórdias estavam sendo renovadas mesmo, que as coisas que não deram certo ontem, que falharam ontem, seriam renovadas hoje. As coisas que eu fracassei ontem, as coisas que eu errei, que eu pequei, que eu traí Deus, de repente, elas a misericórdia estava sendo renovada, ou seja, uma nova oportunidade estava sendo dada para mim. Então, o que ficou claro, e eu gostaria de compartilhar isso com você, é que hoje você está tendo uma nova oportunidade. Só de você ter acordado, você já ganhou uma oportunidade. Só de você estar aqui, de repente, entre irmãos, você ganhou mais uma oportunidade. Só de você começar a ser lembrado das escrituras que você já leu, você tá renovando de novo as suas oportunidades. Por quê? Porque a misericórdia, aquilo que é um pagamento imerecido, que a graça opera em você, que o favor move você, começou a acontecer. E aí, verso 25, gente, por favor. Ele foi entregue à morte por causa de nossos pecados e foi ressuscitado para que fôssemos declarados justos diante de Deus. Uma das coisas que eu vejo muito no mundo cristão é que a gente foca na morte de Jesus e esquece a ressurreição. Eu falei muito forte isso, acho que foi na Páscoa. E eu quero que você veja esse final desse texto. E ressuscitado para que fôssemos declarados justos. Então, ele ressuscitou para que você, hoje, quando acordasse como justo. Não para que você voltasse à cruz de novo e falasse dos seus pecados de novo e falasse das coisas que aconteceram, que erraram, que abusaram e começasse a voltar no ano passado, do ano 2020. É mais ou menos assim, esses dois fatos, a morte e a ressurreição, é como se fosse uma folha, imagina uma folha de papel de sulfite, metade está suja e a metade está limpa. A metade está totalmente suja, tudo que pode ter de sujeira está ali, e a outra parte está completamente limpa. É o quê? Eu olho para o passado e eu vejo um monte de problema. Eu olho para o presente, para o dia de manhã, para hoje de manhã, para essa misericórdia de hoje de manhã, e descubro
que há uma folha limpa para eu escrever esse dia, para eu começar de novo esse dia. Por quê? Porque ele foi ressuscitado. Se você crê que ele já ressuscitou, você precisa crer que você foi justificado naquela ressurreição. Você é uma folha limpa de novo. Agora, se eu olhar para o que aconteceu no passado, se eu ficar vivendo do que aconteceu, eu com certeza não experimentarei o que é a justificação de Deus na minha vida. Fatos que aconteceram, por exemplo, quando ele morre, era dia, e de repente se fez noite, escureceu tudo. Você já deve ter lido isso na Bíblia. Existem documentos do governo chinês, isso eu vi alguns posts, né, desses dias, que mostram relatos da época de Cristo de um eclipse mundial. Eles se declaram como eclipse mundial. A gente sabe que o céu se escureceu, que tudo, né, se fez noite durante o dia. É aquela folha branca que virou sujeira. Tudo estava carregado ali. O dia virou treva. E a gente sabe que ele ressuscita na madrugada. Então, quando Jesus ressuscita na noite, a noite se faz dia. Eu começo a imaginar aquele tanto de anjo, o brilho que aconteceu naquele lugar a partir do momento da ressurreição de Jesus. Então, é a transformação da sua vida, ou seja, o passado é lançado fora e agora você se acha justificado. Mesmo que seja de madrugada, mesmo que seja no meio de uma crise, de uma pandemia, de uma crise financeira, de uma crise de saúde, ele te faz justo e transforma a sua vida completamente. Porque essa ressurreição, ela não traz só a salvação, como a gente já vem estudando durante a semana, ela traz salvação, cura, libertação, ela te livra da amargura, ela te livra do passado, ela te livra dos vícios. E eu sei que algumas coisas que ficam difíceis de entender, por isso que a gente precisa meditar um pouco mais, tá bem? Principalmente nesse terreno de favor e graça, porque a gente sempre vai para o ambiente eu não mereço. Então, vamos rever alguns pontos. Primeiro, as misericórdias se renovam a cada manhã. Se der errado hoje, amanhã a gente vai ter a misericórdia renovada de novo. Mas eu não quero provar de amanhã, eu quero a de hoje. Por que eu vou jogar de amanhã? Por que eu vou falar, mas esse dia está perdido? Não, a misericórdia se renovou hoje. Eu posso ter acesso às coisas que Deus propõe, a vida em abundância e em paz, hoje. Então, eu preciso receber esse texto como uma verdade na minha vida prática. Segundo, o poder de Deus está nas mãos de 2 ou 3 quando estão reunidos em nome dele. Aí é mais difícil de acreditar, às vezes, que o poder de Deus é colocado na mão de 2 ou 3 que se reúnem. A gente tem mais de 2 ou 3 reunidos aqui, em nome dele. Então, há poder aqui para cura, há poder aqui para libertação, há poder para restauração de qualquer coisa, há poder para redenção, há poder para perdoar pecados. Por quê? Foi pago. Eu creio nesse ato da cruz. Eu creio na ressurreição dele. Eu creio que ele levou todas as doenças. E quanto mais eu creio, a minha fé é mais ativada e eu começo a exercitar e absorver essa verdade na minha vida. Mas primeiro eu preciso meditar nessa palavra. Então diz Mateus 18:20 assim, pois onde 2 ou 3 se reúnem em meu nome, eu estou no meio deles. Então quando você entra aqui nesse devocional, você fala assim, mas tá aí o pastor falando, não pode falar, às vezes não dá nem tempo de terminar. Não, ele está aqui no nosso meio. Então, quando eu venho para um devocional, quando eu vou para um culto, quando eu vou me reunir com os irmãos em casa, quando eu tenho uma reunião de oração, quando eu me encontro com a minha família e a gente se reúne em Jesus, ele está ali. E o poder dele é manifesto ali. Então, ele envia a palavra sempre para esse grupo, porque o poder dele está ali. Ele é a palavra. Então, eu quero solução. E quando eu me reúno em 2 ou 3, num dia que a misericórdia se renovou, vai juntando as coisas, a misericórdia se renova, eu me reúno, onde eu tenho 2 ou 3, ele manifesta ali o que vai acontecer nesse dia. É impossível a gente limitar, porque a gente está falando da presença de Deus, onde ele chega, todo o pecado é limpo.
toda doença sai, a morte é expulsa dali. Salmo 107, 20 diz assim: enviou sua palavra e os curou. Ele está enviando a nós, a palavra dele aqui a nós, e nos curando. Ele enviou a palavra e os curou. Claro que está falando de Jesus enviando a terra, mas ele é a palavra. Ele é isso que a gente está recebendo aqui agora. E os resgatou da morte. Então, ele nos cura e nos resgata da morte. Esse é o papel da presença de Jesus aqui. De cara, fora tudo que ele traz além disso. Eu tenho tido informações de enfermeiros que têm ressuscitado pessoas em hospital. Tá? Eles têm não satisfeito com, mas essa pessoa não teve acesso a Jesus e oram por pessoas doentes no hospital e eles têm sido ressuscitados. Por quê? Porque está ali fazendo a obra. Peraí, Deus, a vontade de Deus é que ninguém pereça, né? Mas todos sejam salvos. Então eu vou orar por essa pessoa aqui, porque ela não teve a oportunidade. Ela precisa ter. Pessoas que suicidaram foram ressuscitadas nesses dias. Então, as pessoas que suicidaram, por que suicidou? Porque está perdido em cadeias, em amarras do inferno, suas mentes estão presas, foram abusadas, tudo que a gente sabe que leva uma pessoa a essa situação extrema. Então, o que aconteceu? Pessoas entenderam, falaram, não, esse cara precisa ter vou alcançar ele, e orou, ressuscitou gente que suicidou. São dados, tá? Já isso vai ser mais público. Então, se prepare para ver essas coisas acontecendo dentro da sua casa. Áreas que precisam ser ressuscitadas. Você não está acreditando ainda que pessoas podem ser, mas comece a acreditar em áreas da sua vida que você não cria mais. Eu estou aqui sonhando em um programa online de cura do Just. Então, um sonho que ficou no meu coração hoje. A gente já tem áreas de cura dentro da igreja, áreas proféticas, áreas de manifestação do Espírito Santo. Eu estou pensando assim, a gente tem um devocional, por que a gente não tem uma sala que as pessoas entram e a gente libera cura sobre a vida delas? Não precisa de tanta gente, a gente está aqui com quase 50 pessoas, somando todo mundo. Então, quase 50 pessoas orando, onde 2 ou 3, era necessário ter 2 ou 3 só. Então, a gente pode atender um monte de gente ser curada, mas primeiro a gente tem que crer nisso e ser completamente curado. Começar a crer que ele está aqui entre nós. E o que é impossível para ele? Se você está vendo isso gravado, de repente você não está vendo ao vivo, não importa. A obra maravilhosa da graça vai te alcançar, porque a palavra é viva. Ela continua reverberando todos os dias, dependendo do canal que você está usando. Eu, às vezes, pego uma pregação antiga dos caras da década de 50, eu piro os caras, isso causa um impacto na minha vida, assim, violento. A pregação de um livro antigo, uma mensagem, uma revelação, a palavra é viva. Isso é maravilhoso. Ele enviou a sua palavra e os curou. O Pai enviou a sua palavra e nos curou. Lembra do centurião? O centurião libera uma palavra, né? Jesus fala assim, não, vai lá que ele está curado. Ele só liberou uma palavra. Vai lá que ele está curado. E aí ele chega lá, ele confirma que naquele horário ele estava curado. No horário que Jesus falou. Por quê? Porque o que for liberado de Deus, onde houver 2 ou 3, as coisas vão acontecer. Pessoas eram curadas pelos lenços ali, por pedaço de pano de Paulo. Gente, desculpa, não era o pano, não era o suor de Paulo. Não era. Era a palavra. O lenço ia, tocava na pessoa, mas se você crê que a palavra é uma vibração, imagina o que ela está carregando num lenço, se a gente for materializar isso. Estou dizendo assim, o que você usar, se você usar o canal digital, se você usar uma carta, se você usar. A Bíblia era uma carta. Os livros do Novo Testamento eram cartas, e essas cartas, olha o que elas fazem nas famílias hoje. Só uns pedaços de papel. Por quê? Porque ele é vivo onde a gente se reúne, quando a gente começa a crer. Então, pessoas devem ser curadas hoje aqui. Pessoas devem ser libertas hoje aqui, porque ele está aqui entre nós, está no meio de nós, ele está querendo fazer essa vontade dele, que todos se curem, que todos sejam salvos, que nenhum se perca.
Que ninguém fique aí orbitando, mas que venha e absorva isso que ele tem trazido para nós de vida. A palavra não envelhece, gente. A palavra não enfraquece. A palavra não fica de cabelo branco. Eu estava na rua, lá em São Paulo, eu saí e o Marcos e a Sara, vocês três de cabelinho branco andando na rua, assim. Não sei o que ela quis dizer. Mas isso não acontece com a palavra, não. Aquela palavra lá do jardim, do começo, que nós governaríamos, que esse era o plano de Deus, ela vai acontecer. A palavra não envelhece, ela não enfraquece. Ela é tão poderosa quanto foi. Mas a vantagem é que nós estamos no tempo de conclusão de muitas dessas palavras. Nós vamos experimentar isso. A palavra não tem dor nas costas, não, viu? A palavra não fica mais lenta. A gente começa a olhar para a gente e achar que a palavra também serve. Não. Por isso que ela vai num lenço de Paulo. Por isso que ela vai no ar a respeito de Jesus, ou ela vai aqui pelo streaming. Eu sei que você talvez preferiria ter mais encontros com a igreja, tem algumas pessoas que não estão podendo se encontrar, né? Ou com seus familiares, ou os amigos, mas mesmo não estando, você pode afetar a sua vida recebendo a palavra ou enviando a palavra para outras pessoas. Porque é ela que carrega. Gente, eu não estou falando a sua palavra, mas a palavra que ele colocou no seu coração. Não a palavra da sua mente, mas a palavra do teu espírito, que ele já inseriu em você. Então, comece a mudar o que você diz. Lembra que a gente estudou nas últimas semanas a respeito das nossas palavras, do poder dela? Então, comece a usar ela poderosamente. Isaías 56:3 diz assim: não permitam que... Vou ler alguns textos. Muita atenção nessa parte, gente, a gente encerrar. Não permita que o estrangeiro comprometido com o Senhor diga: o Senhor jamais me deixará fazer parte do seu povo. E não permita que o eunuco diga: sou uma árvore seca sem filhos e sem futuro. Pois assim diz o Senhor: eu abençoarei os eunucos que guardarem meus sábados e fizerem o que me agrada e se apegarem à minha aliança. Eu lhes darei, dentro dos muros da minha casa, um memorial e um nome muito maior que filhos e filhas, pois o nome que lhes darei é permanente, nunca desaparecerá. Eu vou ler mais um pouco, mas quero só interromper um ponto. Esse texto eu preciso que você medite nele nessa semana toda. Essas são promessas para as pessoas que se sentem distantes, que não fazem parte da igreja ou que acham que são pecadores afastados. Quero te dizer que se você entrar no meio da família, estiver entre 2 ou 3, é isso que o Senhor vai fazer. É nesse nível de bênção que ele vai te tratar. Porque ele está falando de pessoas que nem eram do povo de Deus, mas se elas vierem, é isso que vai acontecer. Elas vão ser mais abençoadas, inclusive, que os próprios filhos. Abençoarei também os estrangeiros comprometidos com o Senhor, que o servem e amam o seu nome, que adoram e não profanam o sábado e que se apegam firmemente à minha aliança. Verso 7. Eu os levarei ao meu santo monte. Amém? Você acha que tem problema lá no santo monte? Eu os levarei ao meu santo monte e os encherei de alegria em minha casa de oração. Aceitarei seus holocaustos e sacrifícios, pois o meu templo será chamado casa de oração para todas as nações. Observe que somos responsáveis até pelo que o outro fala. Não sei se você prestou atenção nisso. Nós que somos da casa, está dizendo assim, verso 3, não permitam que o estrangeiro comprometido com o Senhor diga. Eu não tenho que ter cuidado só com o que eu digo, mas com o que dizem na casa do Senhor. Porque hoje um monte de gente está achando que não podem alcançar as coisas de Deus. E ele está dizendo, não permitam que eles digam. Fala para essa galera aí do devocional que eles não podem dizer que o Senhor jamais me deixará fazer parte do seu povo, que ele não vai me abençoar, que eu não alcançarei misericórdia nessa manhã, que ele não renovou as minhas forças, que ele não me abençoa, que as minhas finanças não serão recuperadas. Não permitam que eles façam. Então, além da gente não falar, é importante que a gente cuide um do outro. Onde dá 2 ou 3, vamos cuidar. Não fale essas coisas. Eu sei que esse foi o ano aí, talvez os 2 anos, que mais besteira foi falado. Eu ouvi muita besteira. E de todos os níveis possíveis e de gente assim que não dá para acreditar. Porque o foco estava no desespero, na ameaça, nas palavras de maldição que estavam sendo lançadas. Tipo assim,
O mundo vai acabar. As coisas vão ser... O processo estava... O foco está na desgraça. E ele está falando assim, eu restaurarei todas as coisas, eu tenho um plano bom para vocês. Vocês vão ver o ímpio ser desarraigado da terra. Esse é o texto que ele está falando. Esses caras vão ser condenados, então tudo mal vai ser tirado. O verso 7, nós temos, inclusive, uma interpretação errada. Eu vou falar isso bem brevemente aqui, mas você pode estudar e o Senhor vai te dar graça para entender isso. E muitas obras são criadas em cima desse verso 7. Obras naturais, que o homem faz querendo fazer o bem. Diz assim, eu os levarei ao meu santo monte e os encherei de alegria em minha casa de oração. Aceitarei seus holocaustos e sacrifícios, pois o meu templo será chamado casa de oração para todas as nações. Muitas pessoas pensam assim, ele está querendo dizer que nós vamos criar uma igreja chamada casa de oração, que nós vamos criar um programa chamado casa de oração, que nós vamos criar salas chamadas casa de oração. Ele não está falando isso. Ele está te falando que vai te colocar na casa de oração. Que a casa de oração está lá no Monte Santo dele, no templo dele. Porque é lá que as coisas são deliberadas, as decisões acontecem, é lá, no Monte Santo, Senhor. Ele está falando, eu já te justifiquei do nível que a misericórdia te alcançou e hoje eu vou te levar para o meu santo monte. E lá você vai orar. Porque orar não é só ficar falando coisas assim, faz isso. Não, orar é considerar coisas que devem acontecer. Então, quando a gente vê alguém doente, a gente fala assim, peraí, eu entro no santo monte do Senhor e delibero, porque lá eu vejo claramente que a obra do inferno não pode operar, porque ela já foi vencida. Então, as minhas orações não acontecem daqui, elas acontecem de lá, da casa de oração. O que eu estou querendo dizer? O Senhor já te colocou assentado em lugares celestiais, na ressurreição dele. Numa casa de oração em que ele te dá autoridade para trazer a justiça dele aqui para a terra, para liberar palavras que estão no coração dele, que são os sonhos dele, para a sua família, para a sua vida. Sonhos de bem e não de mal. Sonho de prosperidade e não de fracasso. Sonho de casamento e não de divórcio. Sonho de paternidade e não orfandade. Sonho de cura e não de pandemia. Então, eu começo a imaginar alguém que chega perto da gente doente. O que a gente vai falar na hora? Está curado. Aí a pessoa, mas sabe o que é? Porque eu carrego uma maldição hereditária. Aí vai vir um monte de papo furado. Que vai falar assim, que tem a intenção de afetar o ambiente da casa onde a gente está reunido. Então, eu paro, entro no modo intercessor, sento no lugar celestial que o Senhor me colocou e libero as palavras que são verdadeiras. Por isso que o centurião fala assim, se você liberar uma palavra, o rapaz é curado. Por quê? Porque a posição dessa pessoa é dos céus e não da terra. O pensamento é do céu, não da terra. É o pensamento da mente de Cristo, não do ser humano. Então, ele te posicionou no santo monte dele. Se você quer provar favor, graça, misericórdia, tudo isso que é renovado, não é daqui, é da posição que Adão abriu mão e que às vezes a gente tenta se manter lá, apesar de Jesus ter nos recuperado e nos colocado de novo. Quero te dizer, essa manhã as misericórdias se renovaram. Talvez ontem você não tenha assentado no lugar celestial, você não tenha sentado na casa de oração do Senhor, e você não tenha falado as palavras que deva fazer. Fala. Mas ele renovou a misericórdia hoje e está te chamando de volta. E eu quero orar por você por isso. Pai, em nome de Jesus, que cada um de nós tenha consciência do seu sacrifício para nos trazer de volta para essa posição, para a tua casa, para uma casa de oração e de deliberação do que deve acontecer na terra. Em nome de Jesus, eu abençoo cada um agora com espírito de entendimento, com revelação, e repreendo todo espírito de doença, maldade, roubo que tem afetado a igreja, tem afetado cada lar aqui. Em nome de Jesus, que retornemos, que não liberemos mais da nossa boca mazelas do que aconteceu, do passado negro, sujo e atormentado, mas que vivamos a tua graça de hoje, o teu favor de hoje. O Senhor nos manda chuva hoje, uma chuva serôdia, uma chuva que germina as palavras verdadeiras que o Senhor coloca na nossa boca, as palavras de paz, as palavras de bem, as palavras de amor,
Em nome de Jesus, que possamos experimentar isso profundamente. Eu os levarei ao meu santo monte e os encherei de alegria em minha casa de oração. É isso que o Senhor diz para nós. Eu os levarei ao meu santo monte. Ele fez isso lá na cruz, lá no inferno quando ressuscitou. E os encherei de alegria. O plano de Deus é que nós tenhamos um dia de alegria. Que o seu dia seja repleto e cheio de alegria, transborde de alegria. Então, essa semana, você tem a semana mais feliz da sua vida, a semana mais alegre. É só você falar, eu recebo isso, faz isso na minha vida, assim. E eu vou liberar palavras de alegria o tempo todo. A noite termina aqui, gente. A alegria já veio nesse amanhecer. Então vamos nos reunir na casa dele essa semana toda e intervir de lá. Operar a partir de lá. Não peça para o Senhor adicionar coisas na sua vida. Busque o reino em primeiro lugar. Foque nisso. Seja abençoado em nome de Jesus. Amém. Obrigado, gente. Deus abençoe vocês. Valeu, Isa.